Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto, e o tema que estudaremos será os pequenos grupos nas Escrituras. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado, mas se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Se você for abençoado pelo vídeo de hoje, não se esqueça de no final deixar o seu like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Nosso guia de estudos começa com um parágrafo muito interessante do autor, o pastor Mark Finley, onde ele diz assim: a Bíblia apresenta exemplos de organizações comparáveis aos pequenos grupos modernos quanto à oração, comunhão, encorajamento e trabalho integrado. E essa frase do pastor Mark Finley, ela é realmente válida. Existem vários exemplos na Bíblia onde nós encontramos a igreja de Deus no decorrer de toda a história, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, se organizando em grupos pequenos para ter melhores condições de poder alcançar os propósitos do Senhor para ela. De maneira muito especial, no nosso guia de estudos, vai aparecer o texto de Êxodo capítulo 18, versos 21 a 25. Se você quiser acompanhar, eu vou fazer aqui a leitura desse texto para que nós sejamos edificados através dele. O texto diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será mais fácil para ti, e eles levarão as cargas contigo. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro, e fez tudo quanto esse lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esse texto, na verdade, representa o momento em que Jetro, o sogro de Moisés, foi ter com ele quando Israel estava acampado na planície do Sinai. Só para que você se situe no tempo e no espaço, quando Deus chamou Moisés para poder sair daquela mesma região, próximo da península do Sinai, e se dirigir até o Egito para poder libertar o seu povo que era escravo no Egito, Moisés foi junto com a esposa e com os filhos, mas no caminho houve um incidente que fez com que Zípora, sua esposa, retornasse para casa juntamente com os 2 filhos. Moisés então vai sozinho para o Egito. Todo aquele processo das pragas que caíram sobre o Egito, a libertação que Deus concedeu ao seu povo, o Mar Vermelho se abrindo, a família de Moisés não participou disso, pelo menos a sua esposa e os filhos. Quando Moisés estava acampado na planície do Sinai, o seu sogro veio trazendo a sua esposa e ao mesmo tempo os seus filhos, para que pudessem ter com Moisés. Entretanto, quando Jetro chegou e percebeu o que estava acontecendo, eu quero que você se lembre que a história vai mencionar para a gente que o povo de Israel naquele momento representava uma unidade de algo em torno de 2 milhões de peregrinos, entre homens, mulheres, crianças, pessoas mais idosas. Todo o grupo era constituído por aproximadamente 2 milhões de indivíduos. Você pode imaginar o que era dirigir um povo como esse? Não era um povo bem preparado, um povo que tivesse algum tipo de preparação para poder atravessar o deserto. Era um bando de escravos que agora estavam com a sua liberdade em mãos. A maior parte deles não fazia a mínima ideia de como aproveitar aquele momento. Muita confusão no meio do acampamento, pessoas com problemas de relacionamento umas com as outras, causas judiciais entre eles que tinham que ser resolvidas, e todos os casos eram trazidos a Moisés. Moisés, enquanto o acampamento estava ali no Sinai, Moisés começava a atender o povo de manhã e entrava à noite adentro, atendendo o povo. Às vezes ele nem sequer tinha tempo para poder comer. Quando Jetro se apercebeu do que estava acontecendo,
Jetro, que era um homem muito experiente, sacerdote de Deus em Midian, ele disse: olha, Moisés, o que você está fazendo não é bom. Em primeiro lugar, você está acabando com a tua vida, com a tua saúde. Você não tem tempo para nada. Você está puxando toda a responsabilidade do povo para si. E veja, são muitas pessoas. Você não tem a possibilidade de poder resolver tudo isso sozinho. Fica pesado para você e o próprio povo. O povo fica descontente, porque aqueles que vêm para ter uma causa analisada por você e não conseguem ser atendidos, eles voltam para casa tristes, magoados, feridos, falam mal de você. Quer dizer, a situação está ruim para todo mundo, está ruim para você e está ruim para o povo. Então, vou lhe dar um conselho. E o conselho que ele dá para Moisés é um conselho fantástico. Ele vai dizer: você deveria escolher líderes entre o povo. Líderes, e o texto que nós lemos aqui vai mencionar exatamente isso. O versículo 25 diz que ele deveria escolher homens capazes e os constituir cabeça sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Qual era a ideia? A ideia era de que a cada 10 pessoas haveria um líder deles. Então aquelas 10 pessoas, quando tinham um problema, quando tinham alguma situação para poder ser resolvida, eles procuravam aquele indivíduo que era um homem capaz, que os ajudaria a tentar resolver aquele problema. Se o problema fosse grave demais e ele não conseguisse resolver, ele levaria para aquele que estaria adiante dele, que seria, nesse caso, o líder de 50. Mas se o caso fosse complicado demais para o líder de 50, ele levaria para o líder de 100. E se por acaso o assunto fosse complicado para o líder de 100, ele levaria para o chefe de 1000. E se o chefe de 1000 não conseguisse resolver, aí então ele levaria para Moisés. O que aconteceu com isso tudo? Os problemas no acampamento diminuíram tremendamente. E ao mesmo tempo Moisés conseguiu ter disponibilidade para poder fazer as demais coisas que Deus queria que ele fizesse. Moisés escreveu livros, Moisés teve a possibilidade de poder ter encontros fantásticos com Deus, Moisés teve a possibilidade de cuidar de maneira mais intensa do próprio povo. Por quê? Porque haviam mais pessoas envolvidas no processo. Mas o que mais nos chama a atenção é que a menor unidade que havia ali era uma unidade de 10 pessoas. E especialistas em pequenos grupos, já que nessa semana nós estamos falando sobre esse método de evangelismo, esse método ao mesmo tempo de crescimento da igreja, que é o pequeno grupo, especialistas mencionam que um pequeno grupo funcional ele deve ser composto por algo entre 6 e 12 pessoas. 12 seria o limite máximo, 6 seria o limite mínimo, para que um grupo pudesse funcionar. E nesse grupo, esse pequeno grupo ele poderia servir para uma série de coisas. No próprio início do nosso estudo hoje, eu mencionei aqui para você aquilo que seriam algumas razões pelas quais um pequeno grupo deveria ser formado. Que tipo de benefícios ele pode trazer para as pessoas? Pequenos grupos de oração, de comunhão, de encorajamento, de trabalho integrado. Quando você tem essa unidade, você consegue alcançar um propósito muito maior. Isso aconteceu com Moisés lá no deserto e pode acontecer conosco ainda hoje, se resolvermos nos unir em pequenos grupos para podermos conseguir alcançar propósitos bem definidos. Às vezes nós queremos alcançar todos e o que conseguimos é exatamente o que Moisés conseguiu, muito cansaço. E ao mesmo tempo não conseguir eficiência dentro do seu trabalho. Mas quando nós temos grupos menores, onde todos têm uma função e ao mesmo tempo um propósito comum, então o trabalho de Deus avança com muito mais eficiência. Eu continuo te desafiando. Nessa semana, monte o seu pequeno grupo. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque em Tua palavra o Senhor não coloca sobre um único indivíduo a responsabilidade de poder fazer todo o trabalho. Mas através dos pequenos grupos, muito mais pessoas são envolvidas dentro do processo e o crescimento, a expansão do Teu reino acontece com muito mais eficiência. Ajuda-nos a aprender com isso, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?